Salve galera, seja bem-vindo ao Resenhando, o nosso canal de música. E hoje a gente vai falar sobre música. Exatamente. Por que sobre música? Por que a gente tá trazendo esse bordão de volta, hein? Porque música é mais importante do que gênero musical. Você pode gostar de qualquer gênero, mas a música é uma coisa muito maior. E a gente quer mostrar pra vocês isso. E hoje a gente vai expandir um pouquinho mais esse nosso universo aqui pra vocês. Exato. Nós já fizemos até um episódio bem interessante. Quem chegou no canal agora, de repente não assistiu ainda, pode ir lá. Tem um episódio falando assim, ó, bandas que gostamos, nós gostamos e vocês não sabiam. Alguma coisa do tipo, né? Eu não lembro o título exatamente, que a gente saiu do mundo do rock. A gente falou sobre Seal, George Michael, um monte de coisa. Exatamente. Hoje a gente quer abordar esse lance também, depois vai trazer um debate muito legal pra vocês aí. Então fiquem até o fim. Mas antes disso, tem a campanha Pix de junho, né? Isso, nós estamos em junho já. Então confere lá no Instagram, que é o canal do Resenhando nas redes sociais, para vocês ficarem informados de absolutamente tudo que a gente está fazendo. Inscreva-se no canal, clica no sininho para ser notificado das próximas atualizações, porque ainda tem gente que está descobrindo que o canal voltou. Exatamente. Tem gente que descobriu que o canal voltou e tem gente que está descobrindo o canal agora. Exatamente. O que também é muito bom. Então, você pode ajudar o canal a ser mais difundido. Avise os seus amigos, compartilhe com eles, fala, pô, cara, você gosta de ter esse canal aqui, mostra pra galera que ajuda o canal e ajudando o canal a gente vai fazer programas mais legais pra vocês. É isso, alguma coisa, algum preâmbulo? Não, por enquanto ainda não. Não? Isso aí vem na hora, sabe? Vem na hora, vem então no tá. sentimento. Roda a vinheta! Bom, a gente vai começar esse episódio então, a gente escolheu aqui alguns artistas do mundo pop que a gente curte pra caramba, alguma coisa diferente do que a gente fez naquele vídeo que a gente comentou aqui na introdução. Vamos recomendar pra vocês e explicar porque depois tem um debate bacana aí que a gente quer trazer à tona. Quem quer começar? Posso começar falando do meu primeiro artista? À vontade. Mas o primeiro artista que eu queria colocar aqui, vou rolar essa bola aqui, vai fluir bem o nosso futebol, é o Michael Jackson, que eu acho que é quase que uma unanimidade para todas as faixas etárias, para todo mundo que gosta de rock, que gosta de heavy metal, acho que acaba gostando de Michael Jackson. E é um cara que ele sempre teve essa visão de não só trabalhar no universo dele do R&B, aquela coisa do pop, ele sempre foi um cara muito aberto a estar ligado nos outros gêneros. Especialmente nos anos 80, ele foi um cara que teve a sacação de trazer, por exemplo, o Ed Van Halen para trabalhar com ele. Que fez um solo antológico sem cobrar um centavo. O pessoal do Toto, que gravou, não sei se gravou tudo, mas gravou grande parte de coisas ali do Thriller. Trabalhou com Quincy Jones, que era um cara foda pra cacete. Trabalhou com o Slash um pouquinho mais pra frente, com o Lenny Kravitz. Então ele é um cara que ele já tem essa interseção que eu acho interessante pra caramba. O Steve Stevens gravou com ele no Bad também. Também. Johnny Diana, com o Steve Stevens na guitarra. E eu não sei se você vai E indicar. também tem uma menina, uma guitarrista, Jennifer alguma Jennifer coisa. Batten. Jennifer Batten. Jennifer Batten. Era a guitarrista de turnê dele. E a guitarrista que ia tocar com ele quando ele estava ensaiando lá na O2 Arena em Londres para poder fazer a turnê da Oriente, né? Era Oriente, que, pra quem não sabe, porra, tocou com Alice Cooper e é outra guitarrista. Muito boa. Exatamente, foi substituída pela Anita Strauss, que é outro monstro da guitarra também. Eu queria saber que discos você vai falar do Michael Jackson, porque eu particularmente tem dois que eu gosto muito. Off the Wall. Off the Wall pra mim talvez seja o número 1. Isso é unanimidade. Acho que ele consegue ainda ser melhor do que o Thriller, mas o Thriller... O Thriller é meio chovendo molhado, né? Eu acho ele incrível, cara. O Thriller é coletânea, né? Não é nem, hoje em dia, dentro da cultura pop, ele é um disco que você escuta todo... Assim, na época, quem viveu a época... Eu lembro que Michael Jackson eu conheci em 1982, 81, não, acho que foi 82. Por causa de Beat It. Por causa do solo. A música, assim, me conquistou, mas o solo era uma coisa... Foi a primeira vez que eu escutei Ed Van Halen na vida, foi com Beat It do Michael Jackson, não foi com o Van Halen. E você comprou sapatilha, Cláudio Borges? Comprei, eu tinha sapatilha e uma das maiores frustrações que eu tenho na minha vida é não conseguir fazer o moonwalk. Até hoje. Não consigo fazer Eu também não. Eu acho que no final do programa a gente podia fazer um take de você tentando. A gente pode... Eu não conseguia fazer tentar e falhar miseravelmente. Eu não conseguia fazer o moonwalk magrinho, imagina agora. Agora não rola. Cara, tem o Thriller tem um negócio legal, que o Thriller foi meio que um divisor de águas de estar parâmetro em termos de audiovisual na década de 80. Com os videoclipes. Deixa eu só completar. Acho que o Thriller, ele acabou com todos os parâmetros da época, eu acho. E ditou novos parâmetros.
De tudo, em termos gerais, ó. É o álbum mais vendido da história. É o álbum mais vendido. O segundo, só por termos de curiosidade, você vê até a gente pegar essa relação pop, hard rock, heavy metal. O segundo é o Back in Black do AC/DC. Mas tem esse lance com os videoclipes, especialmente o videoclipe de Thriller, da faixa título, que é como se fosse um curta-metragem aquilo ali. Sim. Aquilo ali ditou os parâmetros e aquilo ali mais ou menos ditou assim, o que a MTV fez nos anos 80 depois. Sabe? Como os videoclipes se tornaram extremamente importantes para qualquer artista de qualquer estilo musical nos anos 80. O Michael Jackson realmente é uma... E fora que o show do cara era... Agora é incrível, eu vou contar uma coisa engraçada, que eu sempre tenho uma história engraçada, né? Semana passada eu tava no Maracanã, aí do nada entra uma mensagem da Érica assim, posso falar com você agora? Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, ela sabe que eu tô na arquibancada, ela me mandou uma mensagem dessa, aí eu falei assim, cara, manda texto, porque eu não tenho como falar aqui. Aí ela, comprei ingresso pra um show de tributo ao Michael Jackson. Eu falei, caraca, bicho, pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Ela, não, é que eu tô emocionada. Não, e até o tributo. E o tributo, cara, é bem legal quem toca guitarra. A Jennifer Baton, tu sabia disso? Não sabia. Mas é a banda dele ou era não, só ela? Só ela. É um brasileiro que é o cover, digamos, oficial do Michael Jackson. Eu sei que no Rio de Janeiro vai ser no Qual Stage, ex-Metropolitan, e a guitarrista da banda vai ser a Jennifer Baton. E só pra quem não conhece a Jennifer Baton tocou durante muito tempo com ninguém menos do que Jeff Beck. Pois é. Você vê o tamanho da estatura dela. Michael Jackson e Jeff Beck. Artistas distintos, mas você vê que é uma guitarrista que estava nesses dois mundos. Fazer assim, o Michael Jackson é chamado de rei do pop, enquanto o Jeff Beck é um dos poucos guitarristas que tem gente que fala que consegue chegar ou até ultrapassar o patamar do Jimi Hendrix. Então você tem uma ideia do que é o Jeff Beck, né? Essa é uma outra discussão. Eu tô vendo que você vai por aí, né? Mas enfim, vamos lá. Jeff Beck é monstruoso, cara. O cara era monstruoso. Ele era... Fora da curva. Cara, a versão dele de Cause We End as Lovers do Stevie Wonder é um negócio de chorar de emoção. Isso aí, cara. Você que tá aí do outro lado, que fala de Malmsteen, que fala de... sei lá, desses guitarristas que eu chamo de punheteiro, vai escutar Jeff Beck pra saber o que é emoção com poucas notas e muita criatividade. Bom, como a gente sempre sai do roteiro, eu posso fazer um adendo legal também. Esse Frehley. Demorando, mas é. Mas o Ace Frehley, cara, quando eu comecei a escutar rock, o Ace Frehley pra mim era tipo... Cara, mas o Ace Frehley influenciou um sem número de guitarristas importantes. Dimebag Darrell, que fala pra cacete dele. Marty Friedman, Hit Cots, esses caras todos falam. Eu comecei a tocar guitarra por causa do Kiss do Ace Frehley. Mas eu ia falar que assim, com o Jeff Beck... Eu tinha que arrumar um jeito de colocar o Kiss, né? Óbvio. O Jeff Beck, ele ditava tendências, porque quando ele lançou o Ruelce, que foi um disco de eletrônica, sim. O Gary Moore lançou de eletrônica, o Joe Satriani lançou um disco com música de John Sykes. Ou seja, o cara chegou lá, o Jeff Beck é o guitarrista de música instrumental, virtuoso, etc. Tocava, não usava palheta, diga-se passagem. Sim. Lançou o disco de eletrônica, foi um monte de guitarrista foi atrás do cara. O cara ainda ditava a tendência realmente. Coisa que o Jimi Hendrix fazia. Ou seja, você vê a importância do Hendrix, cara. eu vou tentar aqui. O Hendrix é o guitarrista da massa. Todo mundo conhece o Hendrix. E o Jeff Beck é guitarrista dos guitarristas. Talvez por isso ele não tenha a projeção que o Hendrix teve. Até porque era um guitarrista que fazia muito disco instrumental, o que também não é popular. Exatamente. Então, entrou pelo Jazz Fusion, por caminhos mais diferenciados. E o Hendrix também teve... né, em vida, 3, 4 álbuns. Tem 3? Então... porque de estúdio 3, teve o Band of Gypsy, que são músicas inéditas, mas ao vivo. Isso. Bom, um bônus pra vocês aí dentro da nossa proposta do episódio. Que ninguém tocou no assunto antes, mas veio. Pois é. Fechou o Michael Jackson? Fechou o Michael Jackson, não sei que vocês tenham algo a... Eu acho que... Eu tenho um negócio do Michael Jackson, assim, pra mim, depois do Thriller, eu perdi o interesse. Mas eu perdi o interesse. Eu não tô falando que é ruim. O Bad tem coisas legais. Eu gosto do Bad. Tem coisas legais. Benny the Mirror. Mas foi caindo, Mas que deu uma caída, assim, eu acho. Porque também... Pelo menos pro meu gosto. Assim, não, pro meu gosto também. Mas é aquilo. Cara, o cara fez o Thriller. Como é que você vai manter ou fazer melhor do que aquilo? É muito difícil. Quando o artista ele consegue um disco que é muito fora da própria curva dele, o disco seguinte sempre vai sofrer. Por exemplo, assim, um disco que sofre, pra mim, eu acho um disco legal, mas que sofre, o Daniel não gosta, não. Mas o disco seguinte é o Histeria do Def Leppard, qual é o nome mesmo? Adrenalize. É um disco legal, mas ele sofre porque não é o Hysteria. Não é o Hysteria, cara. Tá, isso é verdade. A gente chegou aqui, vamos decidir 2 artistas pra cada um. A gente não combinou, pra variar.
chegou aqui, quais os artistas? Eu e o Jay escolhemos o Prince, porque eu acho que o cara era um completo gênio, completo visionário. Muita gente não tem noção do guitarrista extraordinário, Exatamente. assustadoramente maravilhoso que ele era. Você pode acompanhar, tem uma homenagem ao George Harrison, e tem uma história curiosa. Tava o Tom Petty, o filho do George Harrison, mais outros artistas, eles vão tocar Why My Guitar Gently Weeps, e o Prince era pra ter aparecido nos ensaios, ele não apareceu. Bem Prince isso, né, na verdade. Eles, quando começaram a tocar, o Prince entrou só na hora de fazer o solo de guitarra. Entrou, resolveu... Primadona total. Total. Né? Resolveu entrar. Cara, é um dos solos mais maravilhosos da história da música. Juro, é de arrepiar só de lembrar o solo. Muito engraçado, ele deve ter falado assim, mas sai com esses caras, não. E você chegou lá e que se dane. E assim, é um cara assim... completamente visionário. Eu vou chegar nesse ponto quando eu falar de alguns discos aqui. Mas como a gente trouxe o Prince junto, o que você tem a falar do Prince, Jay? O que eu tenho a falar do Prince, mais ou menos, até puxando um pouquinho que eu falei do Michael Jackson, que é um cara que ele conseguiu também atingir muitas pessoas. Você vê pelas bandas que até hoje fazem covers, versões das músicas dele. Pô, eu até botei aqui o Chris Cornell, tocou Purple Rain. É uma banda que eu não sei que vocês não devem gostar muito, Non Point. Também tocou When Doves Cry, gravou, tem clipe e tudo. Música é absurda. E talvez a versão mais matadora, incrível, 69 Crash também gravou. Mas assim, muita gente, grande, gravou as músicas do Prince. Tem uma banda carioca que acabou, o X-Rated, e gravou Kiss, com uma versão meio punk rock. Daquele terceiro disco, lembra disso? Lembrei agora. X-Rated, que era a banda do Luciano. Do Luciano Luke Bruno, Lizard, que era do Metal Mania do Robertinho de Recife, e do Bruno Schubert. E Do Marcos Dantas do Azul Limão. Mas enfim, e é um cara, bicho, que ele é um guitarrista de mão cheia. Shredder total, como você falou. E a gente vai muito pelo Purple Rain, porque ele gravou tudo na Purple Rain. A gente, quando gravou a Purple Rain lá na 69 Quest, agora fora de brincadeira, a gente baixou a versão original, que pra gente fazer a versão, a gente baixa a versão original, coloca num grid lá pra medir, ver uma série de coisas lá. O que é legal da música é que ela sai do tempo, depois volta, sai do tempo, depois volta, porque ela foi gravada tudo ao vivo, cara. O cara foi gravando direto ali, você vê que o solo tem uma escapada de nota, mas essa que é a magia do negócio que ele fez na hora. Tudo, você vê que é orgânico demais. Olha também, só, pode falar. Deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, que isso é uma coisa que hoje, eu acho que eu vou trazer um off-topic aqui, mas tudo bem. Hoje é uma coisa que eu acho chata pra cacete na música, é que é tudo milimetricamente certinho. Tá tudo no grid. Não tem esse espaço que o Prince tinha, que outras bandas, outros artistas tinham, de fazer uma coisa, saiu do tempo, mas o feeling é esse. A música é mais importante do que a técnica. Até porque ao técnica. Vivo, meu amigo, você não vai ter como ficar, né? Ao vivo você tá correndo, tem emoção, tá pulando, não sei mais o que, você não vai tocar igual o disco. A menos que você não esteja tocando. Sim. Aí é uma outra história. É uma outra história. Coisa que o Prince não fazia, então... Exatamente. Então, isso é muito legal, cara. Esses artistas mais antigos, que eu acho legal, assim, que a galera ouça esses artistas, não por nostalgia, mas até pra descobrir isso que o Jay falou, a questão do feeling, quando o cara vai... Não, mas tecnicamente não tá bom. Bicho, mas em termos de feeling, tá maravilhoso. É isso que vai valer. Você vê a respiração do cara ali. Pois é. Hoje é tudo muito certinho, muito, sabe, científico demais, eu acho. E outra coisa que eu queria acrescentar aqui, que é legal pra caramba, é que a gente fala muito de Purple Rain, como eu tava falando aqui, mas ele tem outras músicas que tem uns solos que não deixa de ver a nenhum guitarrista de nenhum tipo de banda de metal, que eu até deixei aqui separado numa matéria que eu li, das músicas Bambi, Dreamer e Another Love. Eu fui ouvir essas músicas, meu Deus, apesar de ter uma produção mais voltada pro pop, tem uma produção com uma sonoridade às vezes experimental pra época. Ele fazia muito isso. Você vê que tem um solo de guitarra ali, que se tirasse aquele solo e botasse num disco lá do Iron Maiden, funcionava. Não, o Prince, ele começou muito os seus primeiros álbuns, assim, e ele era um cara que, desde o início, ele novinho, pequeno, ele bateu o pé com a gravadora, o primeiro álbum dele, ele produziu, ele tocou todos os instrumentos, ele bancou e acabou, brigou com a gravadora por causa disso. Ele saiu no fim dos anos 70, nos primeiros álbuns, num lance mais soul e funk, pra entrar numa esfera pop. Aí a gente pode entrar nos discos, então, agora? Pode. Porque eu vou citar o 1999, que foi lançado em 1982, que é um disco é um disco completamente visionário. Nesse álbum, ele basicamente ditou tudo o que aconteceu, ou quase tudo, isso aí depende da interpretação, do que aconteceu na música pop nos anos 80. É um negócio impressionante como tava ali no iniciozinho da década,
o que as pessoas vieram a fazer depois. Pô, dos anos 80, eu separei 3 discos aqui que são os meus 3 favoritos do Prince. Purple Rain é óbvio, que Purple Rain é basicamente o Greatest Hits com Best Of. É o thriller dele. É o thriller dele. Tem o Jay citou When Doves Cry, que é uma das minhas músicas favoritas da vida, geral, de qualquer coisa. E o Sign of the Times, que foi lançado em 87, é um negócio também, meu Deus do céu. Esse disco é absurdo. Cara, talvez analisando friamente, eu posso até falar que é o melhor disco dele da década de 80. Eu acho. Pra mim é, né? meu favorito. Pra você é, né? Na verdade. Só que realmente tem o Purple Rain, que tem toda uma aura, toda uma magia. Teve um filme. Exatamente. Teve um filme, tem a música Purple Rain, que, cara, se você não viveu em Marte nos últimos 50 anos, você... A música atingiu todo mundo. Já ouviu essa música de alguma maneira. É alguma coisa acrescentada do Prince? Alguma coisa acrescentada do Prince, assim, que pós-morte, ele tem uns lançamentos maneiros pra caramba também. Que obviamente a gente tá falando aqui de anos 80, mas é um artista dos anos 80 que em 2021 tem um dos discos meus favoritos, que é o Welcome to America. É legal pra caramba esse disco, vale a pena vocês conferirem também. Porque, assim, tem que se falar que o Prince, ele montou um estúdio dentro da casa dele. Sim, ele gravava um disco por dia. Ele gravava tudo que ele fazia. Tudo. Ele ia pro estúdio... Assim, nesse ponto, tem uma semelhança também com o Jimi Hendrix, que o Hendrix ia pro estúdio e gravava tudo. Por isso que até hoje, o cara morreu em 1970, né? 70 ou 71? Quem? O Hendrix. O Hendrix morreu em 72? Por aí, Isso aí, no início dos anos 70. Early 70s. E até hoje tem disco do Hendrix com material inédito. O Prince, cara, acho que daqui a 30 anos vai ter disco dele com material inédito, porque ele gravava tudo. Tem um lance interessante que saiu... antes de morrer, o Prince estava escrevendo a biografia dele, que acabou sendo lançada alguns anos depois. Saiu uma versão aqui no Brasil. Eu esqueci o nome da biografia agora, mas saiu. Vai aparecer a capa aqui na edição do vídeo. Foi lançado no Brasil até pela editora que o Tia trabalha. Eu não sei qual é. Pois é. Sabe o jeito. Vai aparecer aqui. Que o livro é muito interessante, que até ele morrer, ele citando, tem esse lance realmente do estúdio que ele montou em casa. Alta Books. Alta Books, exatamente. Que ele montou em casa, e como ele compunha, como ele trabalhava e como ele era uma pessoa extremamente excêntrica. Aí eu vou citar uma história, você conhece. Foi o meu chefe, um dos grandes chefes que eu tive na vida, o Luiz Henrique Romagnoli, que ele teve o privilégio de assistir a um show privado e particular do Prince nos Estados Unidos, na cara do palco. Cara, eu vou te contar outra. Você vai contar a história? Não, eu só tô falando isso. Assim, eu juro, assim, aquela invejinha boa que eu tenho do Roma por ter assistido, então, vou ter te tido contar essa oportunidade, história. cara. Eu tenho uma grande amiga. Ela estava em Nova York, ela foi convidada para um clube particular, que lá em Nova York tem muito isso, que você só entra como convidada. Ela entrou, tava o will.i.am do Black Eyed Peas. E aí ela sentou e falou, vai ter uma apresentação especial aqui essa noite. Aí tinha um piano gigante assim. Aí de repente entrou um armário, né? Que é o segurança, e entrou um cara nanico, que era o Prince. Ele tocou tipo 1h30, 2 horas só ao piano. Cantou e tocando piano. Ela falou, caraca, eu vi o Prince a essa distância. Foi naquela turnê Piano e Microphone. Ele lançou, tem até disco ao vivo dessa. Tem? Eu nem sabia disso. Ele fez essa turnê intimista já bem mais pra frente, e tem disco ao vivo do Spotify, inclusive. Se você falar pro cara, você consegue ouvir. Vamos lá, falamos do Prince agora. Cláudio Borges, é sua vez. Jay trouxe o rei do pop. O Prince, a gente pode falar que é rei de alguma coisa? É o príncipe do pop. O príncipe. Boa. Príncipe do pop, eu vou trazer a rainha do pop. Até porque, diga-se, nessa biografia, o Prince fala como ele admirava o Michael Jackson. Então a gente pode virar e fazer essa associação aí. Sim, claro. Existia uma certa, acho que criada pela imprensa, que queria fomentar uma rixa entre eles. No que não existia. Não existia. Era meio que Beatles e Rolling Stones, né, da década de 60, mas enfim. Então eu vou trazer a rainha do pop, que é Madonna, que inclusive passou pelo Rio de Janeiro há pouco tempo, envolta em algumas polêmicas bobas, que eu acho, outras que acho que não deveriam nem existir, mas enfim, polêmicas são polêmicas, e não é sobre isso que eu quero falar sobre ela. Vou falar sobre música. Mas inclusive no show dela tinha uma parte com o Michael Jackson. Exato. Não, ela era amiga do Michael Jackson. Né? No telão eles simularam uma menina e um outro rapaz fazendo o Michael Jackson como se fossem eles dois no passado. Mó legal. Cara, a Madonna... foi ao show, né? Fui. A Madonna, pra mim, é a maior artista feminina de todos os tempos. Assim, não é só do pop. Pra mim, ela é a artista... Sim. Que mudou, você tá falando do Michael Jackson, de mudar parâmetros, pra mim a Madonna também mudou os parâmetros todos do que era ser uma cantora. Inclusive comportamentais. Não, exatamente, não é só no campo musical. Goste você ou não, isso aí não é problema, não é problema meu, é problema seu,
mas você vai ter que viver com questões que a Madonna trouxe ainda nos anos 80, questões que não se falavam, e ela trouxe e ela enfrentou uma indústria extremamente preconceituosa até hoje, machista, e que ela foi lá, peitou, sem nenhum tipo de trocadilhos, peitou essa indústria com uma coragem que poucos homens tiveram e ainda fazendo discos muito bons. E se hoje você assiste um show da Nervosa, da Cripta, de tudo mais aí, lá atrás quem abriu essa primeira porta para elas passarem foi a Madonna. Foi a Madonna. Pois é. Assim, você pode não gostar da música, mas você tem que respeitar a artista. Aliás, como todos aqui, né? Prince, Michael Jackson, você pode não gostar da música, mas você tem que respeitar o que esses artistas deixaram de legado para o mundo. Porque a obra deles, ela vai além da música. Tanto o Michael Jackson também é envolvido com outras controvérsias que não vêm ao caso, mas enfim. Mas musicalmente, e até fora um pouco, esses artistas, eles quebraram parâmetros e paradigmas, que naquele momento ali nos anos 80, as coisas estavam começando a mudar, mas de forma lenta. A Madonna, só você entrar aí, você vê, eu não vou falar tudo que ela fez, mas assim, musicalmente falando, ela já começa no primeiro disco a ditar ali padrões para novas cantoras. É mais ou menos o que os artistas nacionais aqui do rock dos anos 80 fizeram, de trazer uma música jovem. Nos anos 80 ali você tinha aquelas cantoras mais cafonas, fazendo sucesso, e ela foi lá e fez uma coisa nova. E a Madonna é uma artista que sempre quebrou parâmetros. Talvez... Ela sempre afrontou. Sempre afrontou. Talvez em determinada instância ela se assemelhe um pouco ao David Bowie, de quebrar parâmetros, de ver o que estava acontecendo ali e trazer isso para a música dela, incorporar novos elementos, fazer coisas diferentes. Então você pega, por exemplo... Hoje isso. Até hoje. Você pega o segundo disco da Madonna, Like a Virgin, lançado em 1984, cara, um disco de pop perfeito, produzido por Nile Rodgers, guitarrista do Chic, que produziu também David Bowie no Let's Dance. Disco sensacional. E aí você vai para os anos 90 e pega o Ray of Light, para mim é o melhor disco dela, o melhor trabalho dela. São universos totalmente distintos. Até ela chegar ali, ela trilhou um caminho assim que eu acho excepcional. E, pô, o Ray of Light, pra mim, assim, é a obra-prima dela, um disco absurdamente E hoje bom. Ela foi pro eletrônico, Sim, foi pra música moderna, foi pra funk, foi pra música de... Ela fez de tudo um pouco, eu acho. Vou falar que nem velho, música de boate, né? Cansei o termo. Você citou o Lenny Kravitz com o Michael Jackson. O Lenny Kravitz também fez parceria com a Madonna na Justify My Love. Ele compôs com ela e ele canta. Tem uma voz lá, um vocalize dele, que é ele que tá cantando. Eu acho que a guitarra também é dele. Eu não lembro se é guitarra, mas a voz eu sei que ele faz. Na Justify My Love, que é uma música que causou muita polêmica também na época, por causa do vídeo, porque ela explorou a sexualidade feminina de uma forma que ainda não tinha sido Eu ia falar explorada. exatamente agora, vanguarda, pra cacete. Muita vanguarda. Pra cacete, assim. A coisa da aceitação do corpo feminino, de você... meu corpo, minhas regras, essa coisa toda... Madonna já estava lá fazendo isso no final dos anos 80, início dos anos 90. Bom, fechamos a Madonna? Acho que Eu só vou fazer um detalhe. A gente falou do Nile Rodgers, quer dizer, o Cláudio falou do Nile Rodgers que produziu Like a Virgin, depois o Ray of Light, que é um mundo completamente diferente. Sim. Eu só vou fazer aqui uma adenda, olha a palavra que eu gosto bastante, né? E tudo mais, que a Madonna não era uma artista de produtor. Ah, sim, é. Só para complementar exatamente isso que o Cláudio falou, ela tinha os produtores, obviamente, até porque ela começou muito nova, etc., mas ela sempre botava o pé na frente porque era dela, a personalidade. A visão dela, exatamente por causa da personalidade forte que ela tinha. É que precisa de um produtor pela questão musical. Claro, né? óbvio. Mas ela sempre teve a visão dela ali. O disco era como ela queria. É. Então, assim, eu vou citar o meu segundo artista aqui. Eu vou até ser um pouquinho mais breve, mais para poder realmente indicar a vocês, que é o Phil Collins. Que muita gente tem aversão ao Phil Collins, especialmente dentro... Aí, ó. Especialmente dentro do rock, exatamente porque o que ele fez ou deixou de fazer com Genesis, isso depende da... Não é uma aversão, mas assim, nos anos 80 ele tocou muito, ele mexeu muito o saco. Ah, tá. Saturou pra você, é isso. Então tá explicado. Mas aí quando tu vai nas festinhas do Cláudio tem... Eu toco Phil Collins, inclusive, porque tem música que eu gosto, mas é porque, só excedendo... como você gosta. E nos anos 80 ele tocou tanto que aí eu não conseguia mais ouvir Phil Collins, porque era Genesis e Phil Collins. Ele cantando no Genesis e Phil Collins. Pô, ainda tem dupla. Aí eu vou aproveitar esse gancho pra falar que o cara era prolífico com uma qualidade absurda. Eu vou esquecer um pouquinho o Genesis, tá? Vou falar da carreira solo do Phil Collins e vou simplesmente, assim, em vez de citar
pra você sair correndo e ouvindo uma porrada de disco, caso você tenha interesse. Rapidinho. Antes de você deixar o Gênesis de lado, é bom dizer que ele era baterista do Gênesis, exatamente. Virou cantor. E eu ia chegar lá nesse lance do baterista dele, que, cara, o Phil Collins é um dos maiores bateristas da história do rock. Vou citar agora, na carreira solo dele, que é muito mais voltada ao pop. Cara, escutem a coletânea chamada Hits. São 3 pontinhos, reticências, hits, que, assim, pra vocês se surpreenderem, que vocês vão ver assim, primeira faixa, cara, essa música é legal, eu conheço. Segunda faixa, cara, essa música é legal, eu conheço. Terceira, cara, essa música é legal, eu conheço. Você chega até o fim do disco e fala assim, meu Deus, olha a quantidade de... Exatamente o que o Claudio falou. O cara era um absurdo de compor. Onipresente, ele era onipresente. Compor. Cara. E assim, e tem a cena clássica do Se Beber Não Case, do Mike Tyson. Quem não lembra disso, né? Mike Tyson? Shh. This is my favorite part coming up right now. I can feel it coming in the air tonight. Of course, my guy. Oh, Lord. Enfim, cara, que assim, o Phil Collins era assim, o show que ele fez no Maracanã há alguns anos, assim, foi assim, digamos, como os americanos falam, mixed feelings, porque foi um tanto quanto triste ver ele sentado numa cadeira, porque ele não tá bem de saúde, o Gênesis basicamente não volta por causa até disso. Sim. Com ele, o filho dele na bateria, que é muito maneiro, o filho dele tocando com um kit, um setup igualzinho que ele usava, e você vê e fala assim, caraca, o Phil Collins mais novo tocando bateria, o filho dele é outro grande, ótimo baterista. Cara, mas foi um show absurdamente maravilhoso, porque era uma música forte atrás da outra. Um negócio realmente impressionante. Então, escutem Phil Collins. Se você ouviu falar por uma coisa, pô, esse cara aí, um artista pop, estragou o Gênesis é muito relativo. Tá? É muito relativo. Pergunta se o pessoal do Gênesis se incomodou quando o Gênesis virou um pop, ganhou dinheiro, entrou dinheiro pra cacete na conta. É que pra mim o Gênesis já tava estragado antes do Phil Collins virar cantor. Pois é, entendeu? Porque assim, ele assumiu depois que o Peter Gabriel definitivamente saiu da banda, ele de baterista passou a vocalista também, enfim. Peter Gabriel também flertou com pop pra caramba. Não, a carreira solo do Peter Gabriel, que é outro artista genial também, diga-se de passagem, a gente não botou aqui, mas tá citando uma passagem. Sim, eu gosto muito. Pois esse eu acho gênio. Então é isso. Não, mas tem posso complementar? Quando claro você falou que o disco do Hits, Ah. tem um outro disco também que você pode escutar, que eu acho até mais legal você ouvir do que a coletânea, que é aquele disco, o famoso disco do Carrossel, o ao vivo dele. Acho que é Serious Hits Live, se eu não estou enganado, que a capa é um carrossel aqui. Aquele disco ali, quando ele saiu, o Phil Collins não tinha uma coletânea, o Hits ele sai depois. Aliás, acho que bem depois. O Hits saiu bem depois, saiu nos anos 90. Então a coletânea que existia do Phil Collins era esse ao vivo. E as versões ao vivo eu acho muito legais. Eu sempre falei, caraca, eu escutava as músicas de estúdio na rádio que eu não tinha saco pra ouvir, porque tocava toda hora. Mas aí eu escutei o disco ao vivo e falei, pô, mas é diferente, era legal, tinha um ânimo ali que eu não escutava nas versões de estúdio e o ao vivo me cativou. Esse é um disco que marcou muito assim, minha cabeça por conta de ser uma coletânea, de poder assim, imaginar o que seria um show dele. Porque esse show que você falou dele no Brasil foi em 2018. Isso. O Phil Collins solo nunca tinha vindo ao Brasil. E o auge do sucesso dele foi nos anos 80. Você imagina, você viu em 2018 um show do Phil Collins com o Maracanã cheio? Se ele vem nos anos 80, 87, 86, ele fazia 2 noites lotadas no Maracanã, facilmente. Exatamente. Essa é uma época que você já tinha desistido de dançar Moonwalk e foi pro Phil Collins. Viu que não dava, né? Eu fui fazer air drum. Mike Tyson. O Mike Tyson fazendo air drums. Ele é o vocalista do Resenhando. Não se mete nisso. Então faz aí que eu faço só depois que o Mike Você Tyson faz a bateria. Não. Eu faço que nem no filme, que você canta e ele manda pros caras do... Oh, Lord! Essa cena é genial, cara. Essa cena é maravilhosa. Genial. Esse filme é espetacular. Acho que é o filme de comédia mais engraçado que eu vi nas últimas 2 décadas. Cara, esse e o Superbad. Eu amo Superbad. Acredito se quiser que eu nunca vi Superbad até hoje. Cara, é uma falha, é um buraco. Só vou falar isso. Quando o Resenhando chegar a 20 mil inscritos, a gente vai gravar um videoclipe com uma música, a escolha de vocês, com o Claudio cantando. Já cantei Não Se Reprima, então pode tirar essa. E Tears of the Dragon também já tô cansado. Mas o Não Se Reprima teve até a companhia da gente fazendo. Teve coreografia, então, etc. Aí falta o último artista, que é o seu artista, Cláudio Borges. Então, esse meu último artista, ele não é tão assim poderoso quanto esses que já citamos aqui anteriormente. Mas, na verdade, não é um artista, é uma banda, né?
Aliás, é a única banda que a gente tá falando de artistas, e esse eu vou botar uma banda que eu gosto bastante e que também comecei a gostar tardiamente. Porque anos 80, pra mim, esses artistas que tocavam muito na rádio, eu meio que criava uma certa aversão pela quantidade excessiva de vezes que eles tocavam e você não tinha como fugir deles. E essa banda é o Simple Minds, uma banda que eu passei a gostar muito lá, tipo, nos anos 90, tipo, final dos anos 90, quando o sucesso dele foi nos anos 80, principalmente com Alive and Kicking e Don't You Forget About Me. Essa música ainda me causa problemas até hoje. Até hoje eu não consegui ouvir Simple Minds um disco inteiro, nunca. Por causa da música, porque tocou tanto. Toda festa que a gente ia quando era moleque, festa americana. Eu ia falar isso agora. Festa americana. Nossa. Vocês que são novos, vocês não lembram dos anos 80. O conceito de festa americana. O conceito de festa americana era o seguinte, era um bando de adolescentes, nós éramos adolescentes. Fomos algum dia, Fomos né? algum dia. Ainda somos. Não sei. Mas, assim, gravando, nós somos invariavelmente adolescentes. Mas, enfim, aí cada as meninas levavam refrigerante, os meninos levavam comida ou vice-versa, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas geralmente cabia aos homens levarem as bebidas. Exatamente. Então, assim, era a festa americana, era isso. Você juntava os adolescentes no play de algum amigo. Play casa. Play casa, enfim. Aí tinha lá o sonzinho tocando e sempre tinha Simple Minds com o Don't You Forget About Me, Alive and Kicking e outras bandas pop dos anos 80. Boingo Boingo. E era aquela parte maneira que a gente pegava as menininhas de vez em quando, né? Mas isso aí eu lembro de uma história triste da minha vida, né? Que eu fui numa festinha dessa em Laranjeiras, na época eu estudava no colégio de freiras. Nossa. Chamado Colégio da Providência, em Laranjeiras. Não sei nem se existe esse colégio. O dia estudou no colégio de freira. Olha o resultado. Aí, eu fui numa festinha lá. Aí eu fui todo bonitinho. Minha mãe tinha comprado pra mim tipo um corta-vento. Aqueles casacos que era tipo de nylon, lembra? Bonitinha, questionável. Escuta, vocês vão gostar. Era uma jaquetinha preta com os Beatles da capa do Help. É por isso que essa história triste fez com que você não gostasse dos Beatles? Pode ser, deixa eu é o trauma. Aí era Beatles Forever e atrás também. Aí minha mãe ajeitou meu cabelinho todo pra trás, assim, e botou um cordãozinho com um búzio. Nossa. Um búziozinho pendurado, uma conchinha, sei lá. Porque minha mãe assistia uma novela que tinha um maluco chamado Mestre Antônio, que era um pescador. Aí minha mãe falou assim, você vai igual o Mestre Antônio. Aí botou esse cordãozinho em mim. Aí eu fui. Aí eu lembro que a festinha rolando, todo mundo sentadinho no sofá. Aí eu levantava e ia na menininha assim e falava assim, você quer dançar comigo? Aí ela, não. Então tá. Aí eu saía. Isso aconteceu várias vezes. Talvez seja por isso que eu tenha ficado marcado. Isso é um trauma irreparável. É um trauma irreparável. Porque essas festinhas, a maneira era exatamente isso. Você ia todo empolgado, porque todo mundo tinha o seu crush, né? Eu tinha, mas não arrumava nada. Né? Não, eu arrumei às vezes, levei Tokyo, natural, faz parte da vida. Eu não, tive 100% de aproveitamento de zero. Zero? Sério mesmo? Eu era ruim mesmo. Putz, cara, eu vou te falar que... Aí ele também tá pensando... Eu vou te falar também que eu era ruim também nesse aspecto. Eu não sei se chegou a 100% de aproveitamento pro lado negativo, mas se não foi 100%, foi muito próximo disso. Não, eu garanto 100%. Pô, tá vendo? Eu tenho uma boa lembrança aqui. Era a hora da música lenta. Exatamente. Quando tocava música lenta, você tinha que ir nas meninas e falar assim, quer dançar comigo? E invariavelmente você tomava tipo 10 tocos para um acerto. Não, eu não lembro do acerto. Eu também não tô lembrando de acerto, então acho que o toco era certo. Eu vou te falar do acerto, que uma das minhas primeiras namoradinhas sérias era o meu crush, Ana Beatriz. Não sei nem o que ela faz da vida hoje. Se quiser patrocinar o canal, vai dar um pix pra gente. Se quiser dar uma foto. Eu não sei, dependendo de como ela acha que terminou o relacionamento há 35 anos, 34 anos mais ou menos, ela pode mandar ou não. Mas enfim, era um crushzinho que eu tinha e a gente acabou namorando um tempinho por causa de uma festa americana. É porque nessa época os nossos relacionamentos eles se reduziam nas nossas mãos, né? Eu poderia contar uma historinha sobre isso também, mas isso aí você vai deixar deixa pra próxima. As histórias onanistas, gente. Deixa... Boletes. Galera, eu vou pedir perdão. De vez em quando eu dou as tossidas, que eu ainda estou me recuperando da pneumonia, isso eu fico rindo, dá nisso. Aí, com esses dois aqui, na verdade não dá, né? É impossível gravar um programa sério aqui com a gente. Mas voltando à música do Simple Minds... Ao vivo e chutando lá, eu achava chato. Aliás, eu também não gosto. Eu não ia com a cara do cara vocalista também. Eu também não ia. Tinha cara de chato do cacete. E ele queria ser... Eu achava que ele queria ser o ali Bono. atrás. Ele era um Bono da Série B, né? Pois é, total Série B. Mas, aí quando eu descobri o trabalho da banda anterior a Live and Kick Don't You Forget About Me, porque para quem não sabe uma história, para quem não sabe Don't You Forget About Me, não é uma música da banda, é uma música feita pelo Keith Forsey, produtor do Billy Idol, para o filme Clube dos Cinco. É a música tema do filme.
E o Keith Force primeiro ofereceu a música para quem? Billy Idol, que não quis gravar. Que veio gravar lá pra frente. Lá pra frente, numa Num disco coletânea. acústico, acho, Não, né? coletânea. Uma coletânea? É, Mas ele não toca no acústico também. Não, ele toca, mas a primeira versão gravada mesmo foi numa coletânea, que é a versão de estúdio mesmo. E aí, o Billy Idol não quis, ofereceram pro Simple Minds. O Simple Minds gravou e foi o grande hit, foi o responsável por trazer a banda pro mundo, porque o Simple Minds é uma banda formada em 1977 na Escócia. Então, é uma banda que já tinha uma estrada, já tinha pelo menos uns 5 discos até o estouro de Don't You Forget About. E esses discos anteriores são maravilhosos. Então, assim, escutem um disco chamado Sons of Fascinations, de 1981, que é um disco brilhante, absurdamente maravilhoso, e ninguém vai falar que aquele é o Simple Minds de Don't You Forget About Me ou Alive and Kicking. E depois, eu pulo esse período dos anos 80 aí de Don't You Forget About Me e Alive and Kicking e vou lá para os anos 90, e todos os álbuns dele a partir de 99, 2000, eu acho todos eles até hoje muito bons. E a banda continua produzindo, lançando discos novos, fazendo shows, estão em turnê inclusive nesse momento. É uma banda para você descobrir. Ah, você tem a versão Alive and Kick, beleza, escuta para trás e escuta bem para frente. Você acha que eu devo enfrentar meus traumas da infância? Tenho certeza, absoluta. Escuta um disco chamado Graffiti Soul. Até porque não tem mais festinha americana. Não tem mais, né? Então, não tem mais toco e não tem mais casaquinho dos Beatles e nem cordãozinho de Búzios. É do Mestre Antônio. Mestre Antônio. Pois é, então, enfrente seus demônios. Escute Graffiti Soul de 2009, que é um disco excepcional deles, muito bom. E o Big Music também, que é de 2014, também é excelente. Eles estão um pouquinho mais eletrônicos hoje. Aliás, eles começaram com uma banda de eletrônico, mas eletrônico tipo Krautrock, Kraftwerk, Noise, assim, muita influência desse eletrônico europeu. E hoje em dia é um eletrônico mais pop, porque a banda também é uma banda pop. Essa parte eletrônica que pode Eu fazer... gosto, Escuta o Big interesse. Music. Excelente. Musicão. Musicão. Ouvi o musical, então. Escuta o musical. Bom, fechamos as nossas indicações de artistas e ou discos, enfim, ou e-discos, não foi ou não, e-discos. Vamos para um debate interessante que a gente trouxe aqui agora para tentar entender o universo do porquê ouvir apenas um estilo musical. Se os nossos ídolos ou os artistas que nós gostamos não escutam só um estilo musical, especialmente aquele no qual eles estão inseridos. A gente quer fazer esse debate para mostrar para vocês quão ruim é você ficar limitado a um estilo musical. Ah, vamos dizer, eu sou fã de reggae, só vou escutar reggae. Eu sou fã de jazz, só vou escutar jazz. Eu sou fã de heavy metal, só vou escutar heavy metal. Isso para mim é uma grande bobagem, porque a música, como a gente falou lá no início do programa, ela é muito maior do que essas ramificações. É claro que a gente pode ter preferências, e todos nós aqui temos as nossas preferências por algum estilo, aquele estilo que nos fala mais alto. Mas a gente sempre vai ouvir outras coisas. O Jay, por exemplo, escuta metalcore, escuta pop, escuta, sei lá, o que der na cabeça dele. Daniel escuta pop também, escuta Sting, escuta... Blind Guardian. Blind Guardian. Eu não escuto Blind Guardian, não escuto Ed Guy, tá? Só pra vocês ficarem... Só pra reforçar isso. Só pra reforçar, eu não escuto nada de geladice, então deixa essa geladice só com eles aí. Eu escuto reggae, hip hop, enfim, todos nós escutamos coisas diferentes do que vocês acham que a gente escuta que seria só rock, né? A gente acaba tendo essa pecha de, os roqueiros, como eu odeio ser chamado de roqueiro. Eu gosto de música, a gente gosta de música. Você é do rock. É do rock Isso, que é rock isso, pesado, pauleira. pauleira. Isso parece aquele almoço de domingo com o tio preconceituoso, aí tu chega com uma camisa... Tu chega com a camisa do The Cure. Pô, você é do rock? É do rock, É do rock, né? Você é do mal, né, cara? Olha só como é que você era. Mas enfim, então a gente quer mostrar pra vocês que ser limitado é uma coisa ruim. E os seus ídolos não são limitados. Até porque, na verdade, a música ela é um organismo vivo, cara. Sim. Todos os artistas, eles circulam pelos mesmos lugares, eles conversam entre si, eles fazem parte de um mesmo universo e, invariavelmente, não tem como um não influenciar o outro, sabe? Tá todo mundo no mesmo mar, não tem como aquela água molhar todo mundo de uma forma igual. Porra. Fiquei até salgado agora. Agora do geladinho, agora temos o salgadinho. Mas, por exemplo, até a gente estava aqui conversando há pouco sobre o documentário do Bon Jovi. Bon Jovi falando que na época que ele estava trabalhando no estúdio do primo dele para poder aprender alguma coisa, conhecer, poder posteriormente gravar as coisas dele, ele falou, cara, eu tava lá trabalhando, eu vi o David Bowie, eu vi o pessoal dos Rolling Stones, eu vi o pessoal do Bruce Springsteen, estavam todos lá no estúdio gravando e eu de olho, aprendendo.
com certeza aquilo ali veio pra ele também, pro trabalho dele, entendeu? Com certeza. Isso Principalmente Bruce Springsteen. Isso vem pra todo mundo ali. Qualquer músico que você falar, ele não gosta só daquele estilo dele, muito pelo contrário. Óbvio que é um universo mínimo, ridículo, pequenininho que eu vou falar. Mas, por exemplo, quando eu vou gravar as minhas músicas, que é um trabalho mais hard rock, moderno e tal, quando eu vou gravar minhas paradas, bicho, eu fico um tempo sem ouvir Motley Crue, Bon Jovi, Cinderella. Não ouço. Porque eu falo assim, cara, eu não quero ficar, tipo, xerocando esses caras, porque o que eles tinham pra dizer, eles já disseram, eu não quero repetir. Aí eu tento ficar em outro universo pra trazer outras influências, sacou? Porque isso que eu acho que é enriquecedor. Tem vários músicos que você vai, por exemplo, música de heavy metal, você vai fazer uma entrevista com o cara, o que você ouve? Sei lá, escuto Schubert, escuto Madonna, escuto... E eu sei bem disso, porque né? a quantidade de música que eu entrevisto... Que eles não falam, cara. Eu lembro que quando eu trabalhei com a Flor Jansen, quando ela ainda estava no After Forever, eu perguntei pra ela, o que você ouve? Ela falou Bjork, Seal. Ela falou, eu não escuto nada de rock. Que é exatamente isso que o Jay falou. Pra não me influenciar e aí eu achar que eu tô copiando alguém. Então eu vou escutar... Você acaba reescrevendo a história de Exato. outro. Ela falou, vou sempre escutar gente que fora do que eu faço. Aqueles artistas aí vão acabar me influenciando, mas de uma forma que talvez você não perceba. Porque aí vai ter a minha visão sobre aquilo. Não, o detalhe que a gente sempre fala aqui. Gostar ou não, faz parte. Isso é um novo... É um novo mote. É um novo mote, Nova né? caneca que a gente fala. Não é que você tenha que... obrigatoriamente eu tenho que escutar a banda que o meu ídolo escuta. Não. Assim, a ideia é exatamente você expandir, abrir um pouquinho, porque música é absolutamente natural e essencial e saudável a divergência de gostos musicais, etc. Porque, cara, música é arte. A arte é subjetiva e vai mexer com você de uma maneira diferente, que vai mexer comigo, mexer com o Cláudio, mexer com o Jay. É só você ver aqui como nós temos opiniões e gostos musicais divergentes, como a gente brinca e zoa isso com respeito. Então, assim, como a gente falou, eu peguei vários exemplos aqui, a gente estava trocando mais ideias antes de chegar ao mote desse programa, de artistas que a gente citou aqui, que são ídolos dos artistas que você provavelmente gosta pra caramba. A gente falou do Prince, o Rich Kotzen, que é um guitarrista que muito provavelmente a nossa audiência básica gosta pra caramba, porque é um cara que tá inserido... Se não gosta, deveria. Pois é, exatamente. Pô, aliás, é um músico que tem um horizonte musical, ó. Mas é um cara que tá inserido no mundo do hard rock pela carreira solo, pelo Poison, pelo Mr. Big. Ele no disco Salt and Earth, Aí até... sim. O Poison mexe com o teu coração, né? Mas esse disco aí com Poison, não curto, não. É o melhor disco do Poison, Native Por quê? Tongue, que é o disco... Porque tem o Hit Kotzen. Porque não é Poison. Mas pra ele, pra ele. Pra ele Mas não é o melhor disco do Poison. É o único disco do Poison que eu consigo ouvir. Sabia. Porque tem um músico de verdade ali. Mas Mas você enfim. sabia que, assim, fazendo um contraponto, você falou do Mr. Big, os dois únicos discos do Mr. Big que eu gosto são com o Hit Kotzen. Eu não gosto do Mr. Big porque com eu o Paul Gilbert. não sou Mr. Big como ele botou um lance mais blues, um lance mais... Ele tem soul, a cara dele ali. exatamente. Tirou um pouco da chatice. Tirou. Né? Mas assim, essa música tá no álbum Salt and Earth, mas ela foi lançada antes, que é a música chamada This Is Life, que é uma música que o Rich Kotzen fez em homenagem ao Prince, quando soube da morte do Prince. Ele fez um depoimento à época falando que passou o dia chorando, porque foi um dos músicos que mais influenciaram a carreira do Rich Kotzen. Aí eu vou passar Jeff Scott Soto. Esse cara tem uma carreira tão abrangente, se você nunca ouviu o Boogie Nights, Legal. pesquise o Boogie Nights. Eu lembro, você tava naquele Hard Music em 2004? O Hit Kotzen O Hit Kotzen e Jeff Scott Soto, que o Jeff Scott fez um medley do Boogie Nights, que, cara, foi... Aí uma parada maneira, a galera lá curtiu, dançou, um monte de música disco music dos anos 70, mas aí chega fora daquilo ali, não gosto. Não gosto, pois é. Enfim. Naquele ambiente que já tem um espírito de hard rock, aí o cara se deixa levar porque, Sim. Legal, eu conheço essa música, eu sei que eu tocava na minha juventude, talvez, Vamos lá. Para um pouquinho, escuta, pode ser um outro mote também para do um canal. pouquinho, escuta, Para um pois pouquinho, é. escuta. Tá vendo? A gente tem várias frases para camisetas, né? Temos que aproveitar Caneca, isso aí. Caneca. Vou aproveitar aqui o programa para agradecer ao nosso amigo e ouvinte Paulo, lá de São Paulo, que estava até lá no Summer Breeze, encontrou comigo. Ele tinha uma loja, mas agora parou com a loja, mas ele tinha 2 canecas do David Bowie, ele mandou pra mim de presente aí. Olha, Eu não estreiei ainda, que eu tô com pena. Estão guardadinhas lá, mas queria agradecer. Toma aquela sua vodka Eu tomando vodka. na caneca. Vamos lá, o Jeff Scott Soto com o Talismã, ele gravou Darling Nick, do Prince, Frozen, da Madonna, gravou Crazy, do Seal, e eu vou ler o nome essa da música. De Crazy do Seal absurdo, maravilhosa. E eu vou ler o nome da música do Terence Trent D'Arby, enfim, eu tenho que ler. To know someone deeply is to know someone softly.
Ou seja, o Talismã, e é por causa do Jeff Scott Soto, gravou 4 covers de artistas completamente fora do hard rock e do heavy metal. E eu vou começar a citar uns exemplos. Uma das bandas favoritas do senhor Lemmy Kilmister era o ABBA. E os Beatles também. Sim. Mas os Beatles estão Beatles inseridos... né? eu tô até a camisa, mas os Beatles estão inseridos no rock. Sim. O ABBA não. E o ABBA tem um lance curioso, porque o Halloween... Eu imaginei ele vestido de branquinho fazendo Viu, botar uma peruca ruiva nele. Cara, adoro essa música foda. Se você não gosta, escute. Não comigo cantando, que é uma merda. Mas escute essa música sensacional. Aguarde até o final do cara. ano o lançamento do CD do Resenhando Rock. Aí a gente falou do ABBA agora, que é uma banda que muita gente deve ter até alguma versão, porque é uma Eu banda... acho do caralho. Pois é. Você falou de Leme, eu vou acrescentar uma coisa que Ah. na época saiu até na revista Metal como um deboche, que o Filthy Animal, batera do Motorhead, gostava muito de Xadê. Tá aí, ó. Oh, nem Tá sei. vendo? Aí Também não sabia disso, não. A Tava aqui, Metal, ó. na época, zoou e sacaneou como se fosse uma coisa assim, ele tá dizendo que gosta de Xadê porque deve estar querendo pegar, mas, cara, o cara gostava de Xadê, bicho. Assim, a gente Como já eu falando... adoro de Xadê. A gente tá falando metal, anos 80, cara, que era completamente From Hell e Satan Ghost. Se você ler as resenhas da Rock Brigade, por exemplo, dos anos 80, meu irmão, você ri pra não ficar envergonhado. Nossa, Você ri pra não ficar envergonhado. É risível mesmo. É que na época a gente também não tinha. É bom falar que quando a gente lia Rock Brigade, essas revistas lá nos anos 80, nós também não tínhamos uma amplitude musical que a gente tem hoje, Sim, obviamente. claro. E a gente até concordava com essas baboseiras que eram escritas. Mas quando você lê isso hoje, você fala, cara, não faz o menor sentido isso, né? Zero. E eu Zero. acho até que o sentido desse programa e essas palavras que você está falando aí Ah. é muito para ir contra uma cultura que foi criada justamente nessas revistas na época, que perdura até hoje, especialmente com a galera mais velha. Exatamente, é isso aí. De repente tem realmente... Aliás, isso A é bem galera mais velha interessante. que, por exemplo, foi no Monsters of Rock, que era para ter Motorhead, teve Black Veil Brides, nego vaiou Black Veil Brides sem nem conhecer, porque eram garotos. Pois é. E que, não sei se é uma previsão, mas que de repente vai no Rock in Rio esse ano com Deep Purple e vai torcer a cara pro Avenged Sevenfold. Não, mas aí a galera por do exemplo. Deep Purple vai sair cedo pra ir pra casa, tem pra isso tomar um também. chá, tomar um banho quente, se cobrir. E o pessoal do Avenged Sevenfold vai estar lá. Cara, o Halloween, que é o epítome, um dos epítomes do gelado, que é a banda que criou, é o pai do Power Metal, do Metal Metal. Gravou Lay All Your Love On Me, do ABBA, no Metal Jukebox, que é o disco de covers, que tem Space Oddity do David Bowie também naquele álbum. Esquecível. O Ghost gravou I'm a Marionette, do ABBA também. Ou seja, você pega uma banda aí completamente pop e vai. Aí, relacionado... Ghost gravou o Depeche Mode também. Gravou Depeche Mode também. Ah, Gamma Ray gravou Pet Shop Boys. It's Assim, do Pet Shop Boys. O Rammstein gravou Stripped, do Depeche Mode. O Children of Bodom gravou uma música da Britney Spears. Acho que é a música dele, I Did It Again. Eu ia falar... aí eu vou falar assim, além do... A gente tá falando do mundo metal... Gravou Poison também. Talk Dirty To Me. Eu tô sentindo que eu acho que o Poison vai ser o novo quissômetro. Vai ter um poisômetro daqui a pouco. A gente tem que fazer a escolha comentar do Poison pra gente poder... Eu acho uma boa Eu ideia. também acho. Eu acho Só uma eu que ideia. boto a bunda na janela aqui nesse Então programa. tá, Eu acho vamos lá. legal. Eu acho Poison, assim, uma banda que merece. Outro lance interessante, a gente falou aqui que o Children of Bodom, uma banda de death metal melódico, gravou Britney Spears. O Marillion gravou Britney Spears. No álbum chamado Friends, um álbum ao vivo, eles gravaram Toxic. Da Essa Britney música Spears. de novo, não. Pois é, mas tem isso, ou seja, aí vamos lá, tem mais aqui, ó. Teve um momento que todo mundo gravou Bad Romance da Lady Gaga também. Pois é, tava com a camisa do Lady Gaga no Summer Breeze. Aí já que o Jay trouxe o Lady Gaga, eu vou passar um pouquinho das bandas de metal e vou falar de artistas pop. A Lady Gaga tocou com Metallica ao vivo. Tem um vídeo muito bacana que a Lady Gaga, nos shows dela, o pessoal joga boneco, jogaram um boneco do Paul Stanley. Pasmem vocês. Por que citaram a Lady Gaga? Mas tem que ser, né? Tem foto dela com o Kiss, o Paul Stanley com ela no colo, enfim. Queria muito que o Paul Stanley pegasse no colo. Queria. Pois é, acabou seu ranço com o Paul Stanley já? Não. Aquele negócio de amor e ódio, né? Tá. Enfim, jogaram o bonequinho do Paul Stanley no palco. É o Paul da Lady Gaga. Acho que você ia sair na porrada com ela, né? Eu ia aborrecer. Ia se aborrecer. Enfim, ela botou o bonequinho do Paul Stanley do lado do palco pra assistir ao show. Miley Cyrus gravou com Metallica Nothing Else Matters. E a Miley Cyrus, diga-se de passagem, a gente já falou isso na época da pandemia numa live. Tem um disco que você deveria escutar, um disco chamado Plastic Hearts, que é um descasso de música pop. Rihanna. Quem é o guitarrista da banda da Rihanna?
Era o Nuno Bittencourt. Exatamente. Cher, além da relação da Cher que namorou com o Gene Simmons, nós trazendo o Kiss aí de novo pro programa. Agora também. Pois é. Ficação no Gene. Quem é o guitarrista da banda solo da Cher? Joey Orchestra. Ele ainda é? Ainda é. É porque ela não tá em Não, turnê agora. Porque esse cara, ele toca Sim. com todo mundo que eu já não sei mais Ele quem ele é. Tem que, assim, além de ele ter que pagar as contas, ele é um cara que tem um horizonte musical aberto. Ou seja, tava tocando com a Sept e toca com a Cher, olha aí. Exatamente. A Trans-Siberian Orchestra, White Snake, ele era o guitarrista do Night Ranger antes de ir pro... Taylor Swift gravou não, tocou com Def Leppard. Tocou com Def Leppard. Tá vendo, assim... Uma coisa aqui, eu vou falar de um Isso cara... é bom pros dois lados. Sim. Pro artista que de repente é antigo, que não ia chegar a um público jovem, ela vai trazer à luz essa galera. E para um cara antigo, ter essa relação com a artista nova, também ela pode trazer o público desse Def Leppard, sei lá, da vida, para ela também. O Bon Jovi. O Bon Jovi, você tá falando do Bon Jovi? O Bon Jovi no Have a Nice Day, tem aquela música Who Says You Can't Go Home. Eles tinham uma versão que era só do Bon Jovi, e depois eles chamaram uma menina que era de country, que eu realmente não lembro o nome da menina. E essa música do Bon Jovi foi a primeira de um artista que não era de Nashville a ficar no primeiro lugar das paradas de Nashville, que é uma indústria quase que à parte nos Estados Unidos musical, a indústria de Nashville, e o Bon Jovi fez esse crossover, tanto que o próximo disco dele já foi jogando foi o disco, que era o Lost Highway, que era o disco nessa linha. Então é isso que o Jay tá falando, assim, de você mixar mundos distintos, né? Que tá todo mundo caminhando, interagindo no mesmo lugar. E eu vou citar um nome aqui também para você ver essa relação do metal, dos artistas de metal que tem como ídolos ou bandas favoritas gente do mundo pop. Um nome que é basicamente uma unanimidade, goste ou não do que ele fez musicalmente, que é o André Matos, saudoso André Matos. Uma das bandas favoritas dele, Ahá. Um dos vocalistas favoritos do André Matos, Morten Harket, que é realmente... Assim, tudo bem, ele teve um problema na garganta, já não é mais a mesma coisa, mas era um vocalista extraordinário. O Ahá é uma puta banda legal dos anos 80. Eu fui no show deles. Ela tá cantando muito bem, né? 2022 tá cantando bem pra caramba. Pois é. E detalhe, ele falou isso pessoalmente pra mim quando eu entrevistei o André pela primeira vez no início dos anos 2000. Vocês que, de repente, têm essa dificuldade, vocês deveriam escutar mais o que os seus artistas têm pra dizer sobre essas questões. Porque eu lembro que quando eu era moleque, eu comecei a escutar as bandas que eu escutava, e escuto até hoje algumas delas, eu queria saber o que os caras falavam que tinham influenciado eles. Até para poder ter uma ideia de onde veio a música deles. E eu fui escutar. Alguns, obviamente, naquela época eu não gostei tanto, porque eram muito diferentes, mas pelo menos eu tinha uma noção do porquê que aqueles caras ou aquelas mulheres estavam fazendo em termos de música. Por que eles chegaram até ali. E, assim, naquela época, a unanimidade era Beatles e Rolling Stones, porque são artistas que cresceram nos anos 70, 60, então eram os artistas mais influenciados. David Bowie também. E aí, quando eu era moleque, eu escutava Beatles, apesar de escutar Beatles desde criança, eu falava, mas isso é música velha, meu pai ouve essa porcaria, sabe? Hoje já não tem mais isso, porque os pais são pais que cresceram já com um gosto mais atual, então os moleques já... Beatles é legal pra caramba. Você vê uma galera, uma molecada gostando pra cacete de banda antiga. Hoje é o contrário, né? A molecada gostando de bandas clássicas e às vezes não gostando das bandas novas. Isso eu acho que é uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Porque eu sempre quis escutar bandas que estavam fazendo música no meu tempo, pra mim. E hoje a molecada fica nessa coisa... Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones. Ótimo, maravilhoso. Você tem que saber as origens. Mas quais são as bandas novas que vocês também ouvem? Né? Porque tem que escutar a banda nova. Porque tem muitas aí. Aí voltando isso aí. Você sabia que o Ozzy Osbourne gravou Staying Alive do Bee Gees? Eu sabia, preferia não saber, porque a versão é horrorosa. Ainda bem que eu nunca ouvi. Pois mas o Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, gravou Bee Gees. Staying Alive. E se você tem alguma coisa contra os Beatles, repare nos óculos que o Ozzy que é John Lennon. John Lennon. Exatamente. Que, aliás, estragou... Aliás, não o John Lennon. O Ozzy estragou uma música dos Beatles, que é In My Life. Também não ouçam isso. Aquele disco Undercover do Ozzy Osbourne, cara, não passa batido dele. Só serve como referência pra você saber o que o Ozzy gosta. Exatamente. Mas porque as versões não são boas. O Metallica gravou Bob Seger, Turn the Page, gravou Nick Cave com Loverman. Estragou também. O Metallica é muito bom de covers, tem que falar isso. Assim, o Metallica pra mim acerta 90% das covers que eles fazem, ficam muito boas, mas nesse caso, você vê que eles não têm familiaridade com... Motley Crue gravou Madonna. Gravou Madonna. É verdade. A música extra Like a Virgin. Da trilha sonora The Dutch. Bem lembrado. 3 ou 4 músicas. Isso aí. Bem lembrado, não tinha lembrado também, mas ficou ruim.
porque o Motley Crue é uma banda ruim de cover. Isso é A verdade. gente Isso aí é poderia história. pensar num programa sobre versões. Pois é. Eu gostei da ideia. Tá, Boa aí ideia. vamos, Boa ideia. a gente vai chegar mais um pouquinho nessa lista aí. Bom, vamos lá, mais algumas anotações aqui. Aí tem o Inglorious, que é uma banda nova que fez um disco chamado Heroin, que apenas e tão somente covers de bandas que tem mulheres como vocalistas, enfim, etc. Olha o que eles gravaram. Queen of the Night, da Whitney Houston. Midnight Sky, da Miley Cyrus, que é do Plastic Hearts, diga-se de passagem. Nutbush City Limits, da Tina Turner. Fighter, da Christina Aguilera. I'm With You, da Avril Lavigne. Time After Time, da Cyndi Lauper. E Uninvited, da Alanis Morissette. Cyndi Lauper, Time After Time, é uma música que já foi gravada até por Miles Davis. Pra você ver a dimensão. Kill gravou Because the Night do Bruce Springsteen, que ficou conhecida pela Patti Smith, que o Bruce Springsteen fez a música e deu pra ela fez alterações na letra e é o grande sucesso dela, por acaso. E eu futuramente estou pensando em regravar uma música que se chama You Came in My Ass, da artista, que vocês vão achar que é mentira, estou aqui trazendo, uma artista show. Não. Soul chamada Ellie Reggio. Essa música é de 1972. Eu acho que vai ser muito legal você gravar essa música. Eu acho, assim, eu diria mais ou menos. Eu não vou nem falar o nome. Que é mais por causa do título que ele quer é óbvio. É que ele quer regravar a música, mas aí. Mas a música é boa pra caramba. Mas aí, enfim. Ela é de que época ela é? 72. 72 ela lançou. Por isso que me estranha Cara, esse título aí pra 72, cara, ela tava realmente à frente. Aplaudo. Tava derrubando todo mundo. Aplaudo esse tipo Mas de você coisa. já teve alguém que... Não, isso aqui é só ilustrativo pelo Come artista. in É o artista. Entendi. Já? Não, né? Não. Não, então entendi. tá. Vamos lá. Mas eu tenho umas histórias a respeito também que seriam interessantes. Não. Deixa pra lá. Bom, assim, antes da gente terminar aqui, é legal você deixar nos comentários aí depois do vídeo o que vocês acham, se vocês vão ouvir, se vocês já ouvem, enfim. Vamos botar esse debate nos comentários. Aí eu vou citar 3 bandas aqui, 3 projetos, na verdade, não são 3 bandas, de artistas de metal que pegaram esse mundo pop para poder transformar em versões. Primeiro, não vou citar muita coisa, o Ed The Moves, a gente já falou disso, que tem o Pontus Zegberg, que é simplesmente o baixista do King Diamond, o Bjorn Strid, que é o vocalista do Soilwork. Aliás, Cláudio, o Soilwork fez cover de quem? Depeche Mode. Pois é, pra vocês terem uma ideia. O Lacuna Coil também fez cover. Da mesma música, não, na mesma música não, Soilwork é It's No Good e do Lacuna Coil Enjoy the Silence. Pois é, do Depeche Mode. O Ed The Moves, ele pegou anos 80 e anos 90, várias músicas de trilha sonora de filmes de artistas pop que, cara, que você ouve e fala assim, caraca, isso é muito maneiro. Cara, e ficou do cacete. Esse Ed The Moves é muito legal. São 2 CDs, um é anos 80 e outro é anos 90. Northern Kings talvez seja o exemplo mais... Isso é pra eles, tá? Northern Kings é totalmente geladíssimo. Pelo nome eu já não... É totalmente geladíssimo. Mas é o exemplo mais clássico disso, porque a gente tá falando de 2 artistas que são nomes icônicos, digamos assim, do power metal melódico. Marco Hietala, ex-Nightwish, e o Tony Kato do Sonata Ártica. São 2 finlandeses, a banda é basicamente isso. Os caras fizeram o quê? Lançaram 2 álbuns com versões de artistas pop. Assim, Ahá, tem Seal também, enfim, tem muita coisa legal. Mas isso aí mostra o quê, cara? Assim, que no final das contas, se você for tirando as camadas, as estruturas são todas iguais. Da música pop, do heavy metal, do death metal, do black metal, do cacete a quatro, tudo tá ali. Tem um vídeo no YouTube, que eu não vou lembrar o nome, mas vocês podem procurar. É um cara que pegou músicas de black metal, botou aquela batidinha de bateria de surf music e falou assim, toda música de black metal é surf music. Aí ele com aquela guitarrinha de surf music faz os mesmos riffs de Mayhem, dessa galera toda, e fica muito maneiro, cara. O cara tira a distorção e ele fica só ali nos acordes. E mudou a bateria ali, mas a estrutura é a mesma. Cara, isso aí já teve... Eu não sei quem foi que falou isso. Algum músico que... Alguém começou com essa frase e outros músicos repetem, que é o seguinte: o poder de uma música você descobre quando você pega, canta e toca no violão. E aí você vai descobrir uma grande música, assim. Não importa se... Eu acho que quem falou isso foi o Paul Stanley. Não foi. Não foi. Mas se não foi, a pessoa que falou inspirada no Paul Stanley. Porque ele falou pra ela. Exatamente, é isso aí. Eu acho que no final das contas, se eu tentar resumir aqui o que a gente está tentando falar, é o seguinte:
não se limite. Expanda os seus horizontes musicais, porque você pode descobrir coisas que amanhã se tornem os seus artistas favoritos também. Então, a gente não falou, e talvez eu acho que o grande símbolo disso daí seja o Anthrax com o Public Enemy na Isso. época. Pô, antes do Anthrax com o Public Enemy, a gente não pode esquecer do Aerosmith com o Run DMC. também. Run DMC, Verdade. Responsável por reerguer o O Aerosmith. Aerosmith, que estava na bad, na pior. Eu acho que se não tivesse o Aerosmith com o Run DMC, talvez não tivesse o Anthrax com o Public Enemy, porque é um passo adiante. Aquilo, são universos que se conversam. Pô, é Bryan Adams que escreveu War Machine, que é uma música demônio pesada pra caramba. Né? E por aí vai. É isso. E se você ainda não está convencido, quer mais alguns exemplos, galera do metal fazendo um tributo ao Frank Sinatra. Alguns nomes só. Joey Belladonna, do Anthrax, Glenn Hughes, Jenny Lane, na época, no Art, Eric Martin, Tim Owens, Dee Snider, Jeff Tate. Eu não consigo nem ler esse nome. Pois é. Não, aqui é que é difícil ler pra Não, caramba. isso é impossível, Mas né? a galera do metal também fazendo um tributo ao Michael Jackson. Eu só vou citar aqui Chuck Berry do Testament cantando Thriller. Tem um tributo desses também do ABBA. ABBA, A exatamente. galera do metal fazendo tributo ao ABBA. Abaf. Abafa o caso. Abafa o caso. É isso, galera. Então deixe seus comentários aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, porque espero que tenha ajudado vocês a falar assim, pô, legal, cara, eu gosto desses caras, vou confiar neles. E se não curtiram Entendeu? também, digam, numa boa, por que não curtiram. Pois é, J-Rocks, algum comentário final? Que eu tô com fominha já. Já? É, Então é isso. Porque gostar ou não, Faz faz parte. parte. é isso. Valeu! Gonna Get Close to You, da Lisa Dalbello. Uma artista pop canadense completamente desconhecida. Os caras... Desconheço ela até hoje. Pois né? é, exatamente. Mas provavelmente a música mais conhecida dela é Gonna Get Close to You por causa do Chris Reich. Foi o único videoclipe do Rage for Order. E encomendar aí, ó. Tu vai encomendar o quê? Pizza? Torta? O que você vai encomendar pra gente? A essa hora da manhã, Valeu, não sei. valeu, Não, valeu. vocês estão assistindo esse vídeo às 8 horas da noite de uma quinta-feira. A gente tá gravando esse vídeo domingo às 8h30 da manhã, depois de ter chegado aqui pra arrumar tudo às 7h30. Mas enfim, os nossos artistas de rock e metal que a gente curte e, cara, ficou uma merda também. Como eu falei, essa parte tu não quer abrir, não? Alguém quer abrir? Não tô Posso abrir, conseguindo posso achar, abrir. então tá, vamos lá. Caralho, sempre isso. Olha as cenas pós-créditos aí.